Gente, e eu que comecei a namorar com um rapaz que mostrava pra Deus do mundo que tinha uma condição financeira muito boa, quando na verdade ele não tinha nem onde morar direito. Bom, eu sempre fui da igreja desde muito pequenininha e com 19 anos de idade eu decidi que eu queria sair da igreja, que eu queria curtir a minha vida, que eu queria sair daquela rotina de faculdade, igreja. Então eu comecei a sair com uma prima minha que era muito baladeira, muito festeira. E a minha prima me chamou para ir para uma festa num barco, uma escuna na verdade, né? Um passeio de barco, onde teria comida liberada, bebida liberada, e teria alguns amigos dela também que estariam lá e tal. E aí eu fui com a minha prima e com as amigas dela. Quando chegou lá, eu comecei a flertar com um rapaz, né? Que por sinal tinha um sorriso muito bonito. E passou pouco tempo, ele veio, né, sentou do meu lado e começou a conversar comigo e tal. Minha prima até saiu, se afastou e tal, ficou brincando assim comigo. E aí ela saiu e eu fiquei ali conversando com ele. E ele me passou, né, o Instagram dele, pediu meu Instagram, a gente começou a conversar. Eu contei pra ele que eu tava há pouco tempo afastada da igreja, eu não tava muito acostumada com aquilo, por isso que eu tava muito quietinha na minha, não tava dançando nem nada, até porque eu não sabia nem dançar. Então eu fiquei ali quietinha na minha. E aí ele falou, que legal e tal, por uma parte vai ser bom, tu vai conhecer pessoas novas e tal. E quando ele saiu pra pegar bebida pra ele, eu fui dar uma stalkeada, né, no Instagram dele e vi que ele tinha uma vida, tipo, bem luxuosa, né? Porque viagens caras, passeios, lanchas, jets, tudo mais. E aí eu já pensei, isso aí deve ser, né, aqueles homens que estão trabalhando com mulher, né, que vivem rodeado de mulheres. Porque a gente sabe, né, gente, esses homens que são bonitos, que têm dinheiro, a mulherada cai em cima. Só que pra mim, gente, isso não fazia diferença nenhuma e não influenciava em nada, porque meus pais tinham condição financeira muito boa, meus pais sempre me deram de tudo, minha faculdade quem paga é meus pais, então isso pra mim não fazia diferença nenhuma, eu não tava nem aí, né, pra condição financeira dele. Mas eu já pensava, nossa, isso aí nunca seria pra namorar. Mas aí minha prima veio e tal, e aí eu mostrei pra ela o perfil dele, né, no Instagram. E minha prima começou a falar, eu na Mega Sena, que não sei o que, brincando comigo, né. E ela falou, prima, fica, e só fica mesmo, porque, né, deve ter um monte de mulher e tal. Então só fica mesmo, não se apega, até porque você vai conhecendo muitas pessoas e tudo mais. E eu, né, brinquei assim e acabei ficando com ele ali. Foi muito bom, ele foi muito carinhoso, muito atencioso e tal. E eu nem achei que aquilo ali fosse pra frente. Passou 2 dias, basicamente, dessa escuna, né, e ele me mandou mensagem me chamando pra ir pra um evento que ele iria e tal. E ele falou que se eu quisesse levar a minha prima, até porque o amigo dele que conhecia minha prima ia. E aí eu levei minha prima e foi muito bom, né, o passeio que a gente fez também, né, o evento que a gente fez. Foi muito bom mesmo. Ele parecia ser bastante conhecido, né? As pessoas bajulavam bastante ele. E quando chegou basicamente... E ele, em momento nenhum, me desrespeitou. Ele sempre estava ali comigo, sempre, né, pegando bebida pra mim, perguntando se eu queria comer alguma coisa, muito preocupado, sabe? Muito prestativo. E eu acabei me apegando esse jeitinho dele. E ele sempre ia lá no meu portão, levava um chocolate, aí começou a levar um ursinho, uma coisa ou outra que me agradava. Até porque, gente, eu era virgem ainda, né? Eu não tinha experiência com homens, né? A única experiência que eu tinha era de um namorado que eu tive na igreja, mas não passou de beijos e abraços, mesmo assim, né? Sem ultrapassar os limites. Então, eu era muito inocente. Só que ele me respeitou a todo momento. Passou uns 2 meses que a gente já tava saindo e tudo mais, e aí a gente começou a namorar. Eu levei ele pra conhecer minha família e acabei perdendo minha virgindade com ele. Foi muito bom, não vou falar que foi ruim, uma conexão incrível, sabe? E eu tava me apegando bastante a ele mesmo. E ele começou a não querer que eu saísse muito, sabe, com a minha prima mais, e eu até entendia isso, né, esse lado de, sabe, não querer me ver na embalada, ainda mais sozinha e tal, de homem lá em cima. Ele me explicou o lado dele, eu entendi. Só que eu falei pra ele que também eu não queria que ele saísse sem mim. E esse foi o nosso combinado.
E aí eu perguntei pra ele quando que eu conhecia a família dele. Ele sempre me enrolava, ele sempre falava que a família dele não aceitava, porque ele tinha se separado recentemente da ex-namorada dele. E a família dele gostava muito da ex dele, então não aceita outra pessoa agora, que era pra me esperar mais um pouco. E sempre as mesmas histórias. E aí ele falava que ia viajar, que tinha que viajar a trabalho, que tinha que resolver algumas coisas da empresa do pai dele, porque ele falou que o pai dele tinha uma empresa, que eles moravam numa casa enorme, né, que era uma das casas que tava, que ele tinha tirado foto ali no Instagram, tava ali, né, ele nessa casa e tal. E aí ele falou que ia ter que viajar, mas que só ia passar aquele final de semana fora e depois ele voltaria. E nisso ele começou a postar stories, eu acho que é stories antigo, né, obviamente. E depois ele aparecia de novo. Minha prima começou a querer me abrir os olhos, só que eu achei que ela tava meio que com ciúmes, ou porque eu tinha acabado de sair da igreja, tava saindo com ela e já tava, tipo, me afastando de novo dela. Então eu não dava muito ouvido pro que ela falava. E nisso, a minha prima continuou saindo com aquele amigo dele, que ele levou eu e minha prima pra sair lá atrás, lá no começo, pra um evento e tudo mais. A minha prima continuou saindo com esse menino, né, com esse amigo dele. E daí minha prima foi perguntando, né, pra esse amigo dele, pra mais amigos dele, se conhecia ele, se conhecia a família dele e tal. E os amigos dele falaram que não conhecia a família dele, que conheceu ele assim, em balada mesmo, mas que ele nem sabia onde é que ele morava e tudo mais. E aquilo ali já ficou muito estranho, porque os amigos dele, que sempre estavam com ele, não sabia onde que ele morava, não sabia nada do tipo. Ainda mais ele que gostava de se exibir com a casa dele e tudo mais. Como que os amigos dele não saberiam onde ele morava? Cada semana ele aparecia com um carro diferente, que ele falava que era da família dele. Então ele sempre ia me buscar, ou sempre a gente saía pra alguma balada, ou sempre encontrava os amigos dele, ele tava com um carro diferente. E os amigos dele, gente, puxavam muito o saco dele, mas obviamente por conta, né, da condição financeira que ele mostrava ter. E aí, gente, minha prima conversando comigo, eu comecei realmente a maldar aquela situação de ele nunca ter feito uma festa na casa dele, que ele falava tanto daquela casa dele e tal, nunca ter levado os amigos dele lá. Era muito estranho, né? E eu fui, né, no Instagram, e minha prima fomos no Instagram dele e procuramos uma foto que alguém tinha marcado ele, alguém da família dele, e achamos um tio dele que marcou ele numa foto. A gente entrou, eu e minha prima, né, que ela parece até um hack. Ela achou, né, o tio dele, a gente entrou no Instagram do tio dele, a gente viu a foto dele lá com a família dele, e a família dele parecia ser muito humilde. A gente não sabia, assim, quem eram os pais dele, porque os pais dele não tinham redes sociais, mas a gente via ali tio, prima, e aí a gente entrou em contato, né, com a prima dele, porque o tio dele poderia, né, acoitar ele, poderia passar pano pra ele. Então a gente foi na prima dele, e aí a gente começou a gente mandou solicitação pra ela, começamos a conversar com ela, e aí ela falou que eu falei, né, que eu era namorada dele e tudo mais, só que ele tava agindo muito estranho ultimamente, que ele tava sumindo e tudo mais, falando que tinha que viajar, que tinha que resolver o problema da empresa do pai dele. E aí a prima dele falou que não, que o pai dele não tinha empresa nenhuma, que eles moravam numa casa super humilde. E a prima dele, gente, me chamou pra ir lá onde eles moravam. Da minha casa, gente, ali dos lugares que ele curtia ali da minha região, pra casa dele, gente, dava quase 3 horas de viagem. Quase 3 horas de viagem, sem noção disso. Então, ela me chamou pra ir lá. E eu, com curiosidade, eu fui com a minha prima lá, obviamente. Eu não ia sozinha, até porque, como eu falei, eu não conhecia nada. A minha prima já era, né, mais sagaz com isso. Então, minha prima foi comigo. E aí, chegou lá, gente, imagina, vocês não imaginam a casa que ele morava. Vocês não imaginam a situação da casa onde a família dele morava. Era uma situação muito precária mesmo. E a prima dele me levou até os pais dele. Ele não estava em casa. Provavelmente ele estava lá, né, na minha área lá, né, onde ele dizia, né, morar.
E eu fui conhecer os pais dele muito humilde mesmo. A casa deles era muito humilde e os pais dele, gente, já tinham expulsado ele de casa porque ele ficava mentindo, ele ficava mostrando uma vida que ele não tinha e a família dele toda sabia disso. Ele pegava até mesmo pensão, né, dos pais dele para comprar roupa cara, para poder ir para festa, por isso que ele só vivia bem vestido. E os carros, gente, que ele vivia trocando, era alugado, era tudo carro alugado. Ele ia lá para minha região, ele alugava, né, o carro e tudo mais. Era tudo muito bem planejado. Muitos amigos dele, que era amigo dele há mais de um ano e tal, não sabia disso. A minha prima que falou, obviamente minha prima explanou pra todo mundo. Eu não fiz isso, até porque quem perdeu foi ele. Foi uma situação muito difícil, porque eu já gostava dele, eu já era muito apegada a ele, sabe? Eu já estava apaixonada por ele. E ver que ele, esse tempo todo, né, que a gente estava ali junto, ele fingiu para todo mundo ser uma coisa que ele não era, que ele demonstrava ser uma coisa que ele não era, e ele enganava todo mundo, gente. As casas que ele ia era tudo de amigo que tinha dinheiro, porque ele falava que tinha dinheiro. Então, pelos carros que ele aparecia nas baladas, nos eventos, as pessoas que tinham dinheiro começavam a andar com ele. Então, automaticamente chamava ele para as festas, para passeio de lancha e tudo mais. Então, achavam que ele tinha dinheiro. Para vocês terem ideia, ele trabalhava como ajudante de pedreiro. O pouco de dinheiro que ele tinha, ele gastava comprando roupa, ou então guardando, juntando para alugar um carro para passar uma semana. E a mãe dele falou que várias vezes ele sumia, depois ele voltava, só que ela já não queria mais ele dentro de casa. A prima dele falou que ele pegava o cartão do tio dele, que o tio dele já tinha se aborrecido com ele algumas vezes por causa de cartão, né? Porque o cartão que ele tinha que usar para comprar as coisas dentro de casa, que o tio dele tinha que usar, ele acabava gastando o limite todo quando ele saía, obviamente, porque ele queria, né, bancar, né, lugares caros e tudo mais. Então, automaticamente, né, ele gastava tudo que ele tinha, tudo que a família dele tinha para ele mostrar uma vida que ele não tinha, uma vida que ele queria ter, mas que ele não tinha condições de ter. Eu, sinceramente, se ele tivesse me contado a verdade, obviamente, gente, eu não deixaria de ter ficado com ele, até porque ele é um rapaz bonito, ele é um rapaz inteligente. Só que, infelizmente, ele usou a inteligência dele pro lado errado, né, pro lado ruim. Eu teria ficado com ele independente da condição financeira dele, entendeu? Só que o problema todo foi essa mentira, essa farsa toda que ele mantém, né, para as pessoas. Eu, obviamente, terminei com ele e ele ficou morrendo de vergonha, pediu pra mim não contar pra ninguém. Eu, literalmente, não vou contar pra ninguém. Isso não é sobre mim, é mais sobre ele. Eu acho que ele mesmo é que tem que contar pra alguém. Só que eu achava, gente, que isso só acontecia em filme e novela. Eu achava que isso nunca fosse acontecer comigo. E eu espero que um dia, de verdade, ele tome vergonha na cara dele, sabe? Ele vira um homem de verdade, ele quer uma maturidade. E ele começa a viver a vida dele de verdade, que é uma vida humilde, simples, sem precisar fazer o que ele estava fazendo, colocando a família dele em um estado mais decadente ainda por conta de uma aparência, sabe? Para manter as aparências, para manter uma face, que isso não vai durar muito tempo, não tem como durar muito tempo. Tudo que ele postava no Instagram era tudo dos outros. Eu espero realmente que ele um dia pare e pense no que ele está fazendo com ele e com a família dele. Fala, galera! Gente, eu achei muito interessante essa história. Achei interessante trazer essa história aqui porque muita gente faz isso nas redes sociais. A gente que acompanha a rede social, a gente sabe que muita gente querem passar, tem uma vida que não tem, né? Uma realidade que não existe. Querem mostrar, tem uma vida de luxo que não tem, que não existe, para poder se encaixar no meio da sociedade ou para poder se encaixar no meio de pessoas que têm dinheiro, que têm fama. Só que, gente, uma hora a casa cai, não adianta.
uma hora a casa cai, né? Como a casa dele caiu, é muito feio, né, para um homem ver os pais passando por uma situação difícil dentro de casa e ainda tirar o pouco que os pais têm para poder continuar mantendo a aparência dele, a vida dele de luxo, a vida dele que ele tenta passar para as pessoas, para poder ter pessoas perto dele, para poder ter amigos bajulando ele. Gente, isso é muito difícil, né? Mas muitas pessoas fazem isso, isso acontece, né, frequentemente aí na internet, a gente sabe disso. A internet nem sempre o que mostra entendeu? Então, gente, tome muito cuidado com essas pessoas, né, que tentam mostrar que são uma coisa que não são. Quando a pessoa fala muito que tem, gente, já é de desconfiar. Igual ele falava aí muito da casa onde ele morava e tudo mais, quando de fato a casa nem era dele, provavelmente era de algum amigo, né, de algum rapaz que ele conheceu aí, né, de algum cara com dinheiro que ele conheceu, né, e ele fala que a casa era dele e tal. E para vocês terem ideia, o tanto que ele se deslocava, né, porque ele queria para um lugar que ninguém conhecesse ele. Então, por isso que ele se deslocava de uma distância enorme, de 2, 3 horas, né, de viagem, gente. Então, realmente é uma viagem mesmo que ele tem na mente dele, que eu espero que um dia ele caia na real, ele comece a viver a vida dele de verdade, a vida que realmente é dele, né? Não a vida que ele quer ter, mas ele não tem, gente, não tem condições de ter, né? Eu espero realmente que um dia ele caia na real. Então é isso, galera. Se você conheceu pessoas assim, se você conhece pessoas assim, né, comente aí, deixe nos comentários sua opinião sobre essa história. Eu conheço algumas pessoas assim e eu acho muito triste, porque a gente vai na casa da pessoa e a gente sabe que a pessoa não tem nada, mas tenta passar pros outros uma vida, né, de luxo, uma vida que pode, que faz, que acontece. E é muito complicado, né, muito difícil. Mas é isso, meus amores. E se você também já passou por algo parecido, me mande sua história, pra me trazer sua história aqui no canal também, tá? Me siga nas minhas redes sociais. Pode mandar sua história pelo direct do Instagram, vou deixar o Instagram aqui pra vocês, tá ok? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante, pra gente poder dar um engajamento maior no canal. E o YouTube tá entregando meus vídeos pra mais pessoas, tá bom, gente? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado da interpretação. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.